Bíblia Sagrada. Eu vou dar aí 30 segundos para você pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 17. Já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vou repetir. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos e amados irmãos, eu quero neste momento chamar a sua preciosa atenção para a Santíssima Palavra de Deus. Nós estamos diante do versículo 17 do capítulo 3 de João, quando a palavra está dizendo que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos nós sabemos do plano de Deus para a salvação da humanidade. Sabemos que se não fosse o plano elaborado por Deus, nós estaríamos todos perdidos. Mas Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho, enviou o seu Filho a este mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, pelo contrário, para que o mundo fosse salvo por ele. Partindo deste princípio, que devemos fazer em relação a Jesus? Este é o tema da mensagem que eu quero trazer para você. Que devemos nós fazer em relação a Jesus Cristo? Meus amados irmãos, a eternidade de qualquer pessoa será vivida como consequência direta de suas atitudes em relação a Jesus Cristo, tomada durante a sua peregrinação terrena. Você já parou para pensar onde você passará a eternidade? Assim como o céu é real, o inferno também é real. E quem perde o inferno ganha o céu, e quem perde o céu ganha o inferno. Vou fazer novamente a pergunta. Você já pensou onde você passará
a eternidade? Uma vez que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, que devemos fazer em relação a Jesus Cristo? Primeiro, devemos ouvir a sua palavra. Mas não somente ouvir a sua palavra, ouvir e praticar a sua palavra. Ouvir a palavra do Senhor é o primeiro requisito. A Bíblia Sagrada fala, 4 do capítulo 5 de João, Jesus afirma: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha aí, é preciso ouvir. Eu disse que ouvir a palavra é o primeiro requisito. Então Jesus está falando no versículo 24 do capítulo 5 de João: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então observa bem, prezados irmãos, que o primeiro requisito é ouvir. Ouvir a palavra de Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no Deus que enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir a palavra. Crê em Deus que enviou Jesus Cristo. É tão importante você ouvir a palavra de Jesus que em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, a palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra. Então, se alguém não ouve a palavra, tapa os seus ouvidos para não ouvir a palavra, é praticamente impossível você ter fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, Jesus fala da seguinte maneira: bem-aventurado aquele que lê. Está falando em relação à palavra. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você entende bem, veja bem, que não é só ouvir. O primeiro requisito é ouvir. Adquirir fé através de ouvir a palavra,
crer nas palavras desta profecia, guardar as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o fim. Então, o que nós devemos fazer em relação a Jesus? Primeiro, ouvir a sua palavra. Segundo, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Aceitar Jesus sem restrições. Aceitá-lo sem reservas. Aceitar Ele fazer morada em nosso coração. Isto é, abrir o seu coração para Jesus. Se entregar a Ele sem reservas. Terceiro, devemos recebê-lo. Porque tem gente que afirma que aceita Jesus, mas não recebe Jesus. É importante que você receba Jesus na sua vida, dentro do seu coração. Em Atos, capítulo 16, versículo 31 ao 32, quando o carcereiro de Filipe quis se suicidar, quando Paulo e Silas oraram na prisão e veio o terremoto e abriu as portas da prisão e os presos foram soltos, e o carcereiro ficou preocupado, pensando que os presos haviam fugido. E sendo assim, os magistrados iam certamente matá-lo, castigá-lo. Então ele tirou a espada para se matar, e Paulo gritou dizendo: ei, não te faça nenhum mal, porque nenhum preso fugiu. E ele, todo trêmulo, diante de Paulo e Silas, perguntou: senhores, o que hei de fazer para herdar a salvação? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Receba Jesus na sua casa, no seu coração, na sua vida, e serás salvo tu e a tua casa. Não adianta você ouvir a palavra e entrar no ouvido e sair pelo outro, e não aceitar Jesus, e não recebê-lo no seu coração. A salvação é um processo. O que fazer em relação a Jesus? Em quarto lugar, devemos segui-lo. Uma vez que você ouve a palavra, aceita Jesus, recebe Ele no seu coração, na sua casa, na sua vida, aí você passa a ser discípulo. E como discípulo, você é seguidor dele. Você é alguém que está sendo ensinado por ele. Você é alguém que está sendo guiado por ele. Você é alguém que está sendo conduzido por ele. Você se torna num discípulo dele, num seguidor dele. E é necessário segui-lo com determinação. Você precisa estar determinado a segui-lo,
a qualquer custo, enfrentando todos os desafios da vida, enfrentando oposição, adversidade, resistência. E às vezes essa resistência, essa oposição, vem de alguém que está próximo de você. Às vezes alguém de dentro da própria casa. Mas quem ouve a palavra de Jesus, aceita Ele como Salvador, recebe Ele no seu coração, na sua vida, e passa a segui-lo, passa a ser um discípulo dele, então tem de estar determinado a segui-lo, enfrentando todos os desafios da vida, resistência e oposição. Em Mateus capítulo 4, versículo 20, a Bíblia mostra um grupo de pessoas, de pescadores, que estavam exercendo a sua profissão, estava pescando, e Jesus chegou e disse: segue-me. E a Bíblia diz que eles deixaram suas redes, deixaram tudo para se tornar discípulo de Jesus. Ouviu a sua palavra, o aceitou, recebeu ele em seu coração e passou a segui-lo com determinação. E quem toma a decisão de seguir Jesus com determinação, deve fazer isso com perseverança e deve segui-lo até o fim, sem desanimar. Assim como Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo, já no fim da vida, ele deixou um exemplo extraordinário de um discípulo que tomou a decisão de seguir a Cristo com determinação e perseverança. Quando ele disse em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz: e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, se você tomou a decisão de seguir a Jesus, de ser discípulo, faça isso com determinação e com perseverança, enfrentando todos os desafios, porque os desafios acontecem dia após dia. Oposição, resistência, adversidade, discriminação, preconceito. Mas nós estamos determinados a ir até o fim. E a Bíblia diz em Daniel, último capítulo e último versículo: tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Que devemos fazer em relação a Cristo? Primeiro, ouvir a sua palavra. Segundo, aceitá-lo. Terceiro, recebê-lo no coração, na nossa vida, na nossa casa. Quarto, segui-lo. E quinto, devemos tomar o seu jugo. Lembrando que Jesus falou disso no versículo 29 do capítulo 11 de Mateus. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar o jugo de Jesus?
Jugo fala de submissão e obediência. É a prova da nossa identificação com Ele. Quem toma o jugo de Jesus está se identificando com Ele. Está se comprometendo em obedecê-lo. Para tomar o jugo de Jesus, você precisa abandonar o jugo do pecado, do erro, da imoralidade, da profanação, da arrogância, da autoconfiança. Joga este jugo fora e toma o jugo de Jesus, submissão e obediência. O que mais devemos fazer em relação a Jesus? Sexto, devemos amá-lo. E como devemos amar a Jesus? Amar acima de todas as pessoas. Não pode existir uma pessoa mais importante do que Jesus na sua vida. A pessoa mais importante na sua vida não pode ser o seu namorado. Não pode ser o seu noivo. Não pode ser a sua esposa. Não pode ser o seu filho, a sua filha, apesar de serem pessoas que nós adoramos, amamos, que seja importante. Mas não é a pessoa mais importante na sua vida. A pessoa mais importante na sua vida tem que ser Jesus. Então você deve amá-lo acima de todas as pessoas e amá-lo acima de todas as coisas. Você não pode colocar ninguém e nada no lugar de Jesus. Você precisa dar prioridade a Jesus. Ele precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas é preciso que você tenha essas atitudes diante dele. Que mais devemos fazer em relação a Jesus? Número 7, devemos imitá-lo. Você entendeu? Eu disse que devemos imitá-lo. Por que devemos imitar Jesus? Porque Jesus foi exemplo. Exemplo de vida. Certa feita ele disse assim: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu faço. Então nós devemos imitá-lo. Imitar o exemplo que ele deixou de oração. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi o maior exemplo de oração. Imitar o seu amor. Ele é exemplo de amor incondicional. Imitar a sua humildade. Ele foi exemplo de humildade. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Imitar a sua submissão ao Pai. Ele foi submisso ao Pai. Ele disse: Pai,
seja feita a sua vontade e não a minha, dando-nos o exemplo de submissão. Quando nós ouvimos a palavra, aceitamos Cristo, recebemos Ele no coração, passamos a segui-lo como verdadeiro discípulo, tomamos o jugo dele, submissão e obediência. Amamos Ele acima de qualquer pessoa e acima de qualquer coisa, e imitamos Ele. Sabe o que acontece? Ele faz grandes mudanças na nossa vida. Quais são as mudanças que Ele faz em nossas vidas? Várias. Eu posso enumerar algumas delas. Ele muda a nossa arrogância em humildade. Ele muda a nossa loucura em sabedoria. Ele muda a nossa tristeza em alegria. Ele muda a nossa idolatria em adoração espontânea. Ele muda as nossas trevas em luz. Ele muda o nosso desespero em esperança. Ele muda a nossa morte em vida. Ele muda a nossa blasfêmia em louvor. Ele muda a nossa solidão em comunhão. Ele muda a nossa escassez em abundância. E partindo deste princípio, você passa a ter uma certeza absoluta de várias coisas na sua vida. Como, por exemplo, a certeza da redenção. Você passa a ter a certeza da sua redenção. 1 João 1,7. Você passa a ter a certeza da sua completa consolação. 2 Coríntios 1:3-6. Você passa a ter a certeza absoluta da sua salvação. João 17:3. Você passa a ter a certeza da comunhão. É tão certo a sua comunhão que você tem comunhão constante com Ele. 1 Coríntios 6,15 fala desta comunhão. Você passa a ter a certeza da ressurreição. Mesmo se o seu corpo baixar à sepultura, antes do arrebatamento da igreja, você tem a certeza da ressurreição na ocasião do arrebatamento da igreja, para receber o corpo glorificado para subir juntamente com a igreja de Cristo. Você passa a ter a certeza da sua eleição. Você sabe que você foi eleito para uma nova vida e, consequentemente, para passar a eternidade na glória. E outra certeza, você passa a ter a certeza da sua coroação. É certo que você será coroado de vitória. Assim como Paulo, e eu falei um pouquinho antes, quando Paulo, em 1 Timóteo 4:7, quando ele fez aquela declaração: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A partir de agora, a minha coroa
está reservada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Paulo, ele tinha certeza absoluta da sua coroação. Assim como Paulo tinha certeza absoluta da sua coroação, você também poderá ter certeza absoluta da sua coroação, se você estiver com Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu amigo, meu querido irmão, hoje é dia de você tomar uma atitude correta em relação a Jesus. Hoje é dia de você tomar uma atitude correta em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceita Ele como seu Salvador pessoal. E se você já o fez algum tempo atrás e desviou, apostatou da fé, abandonou Cristo, abandonou a igreja, onde você vai passar a eternidade? Volta para Jesus agora. Volta agora correndo. Aceita Jesus como seu Salvador pessoal.